Fui convidada pelo organizador Renato Schmidt, um grande amigo, e quando eu me deparei com o título Transição de Carreira é Possível, eu falei, é para mim este capítulo, porque eu vivo um processo de transição de carreira, sou professora e tenho um espaço holístico. Então, estou fazendo uma transição de carreira para terapeuta holística. O convite que eu deixo para você é mergulhar nessa obra, porque ela é inspiradora em todos os seus capítulos. E quando você chega neste capítulo que fala sobre transição de carreira é possível, está falando muito sobre escolhas, não necessariamente para que você saia da área da educação, mas para que você escolha coisas que te fazem feliz, também além da educação. Então você pode levar as coisas paralelamente, você pode levar a área da educação e você pode levar algo que te enche a alma, que te dá prazer, que te dá felicidade. Então o convite é para que você faça escolhas e tenha ações. Nunca escrevi profissionalmente e essa experiência, né, com o apoio deles, as dicas, o como uma pessoa normal pode de repente produzir um conteúdo é algo que vale muito a pena e eu aprendi bastante, né? Até porque eu estou mais acostumado a falar, da palestra, e aí me ajudou com as dicas para poder escrever e hoje fazer parte do livro, né? Hoje eu estou conhecendo aí os outros coautores, é uma temática extremamente interessante, né? Porque a educação como um todo, ela exige cuidados e tem muita gente, muitos professores, muitos educadores que não têm essa oportunidade de deixar um legado, de deixar uma mensagem. E eu me sinto muito honrado, né, de fazer parte desse grupo, né, que são 18 coautores, e realmente é uma satisfação muito grande. E sobre o meu capítulo, como eu fui convidado diretamente, o seu capítulo vai ser esse, que chama Quase Desistir dos Resultados. Basicamente eu conto, dentro da minha história, né, como muitos de vocês, às vezes tem aqueles desafios, começa algo e não termina, e a gente tem vontade de ficar pelo caminho, de parar no meio. E como eu digo, né, a vida é uma grande jornada, é um passo a passo e a gente aprende muito durante a jornada, não só o destino final. E às vezes a gente quase desiste, mas algo acontece, alguém que liga, é um convite. Então essa reflexão que eu faço dentro do meu capítulo, né, para incentivar as pessoas a persistir naquilo que faz sentido para elas e que faça parte da história, que deixe um legado e realmente foi uma experiência interessante participar desse projeto, que vem outros projetos. O título do meu capítulo é Importância do Poder Pessoal. Quando eu fui convidada para escrever este capítulo, eu senti que eu não seria capaz. Eu não senti força no meu poder pessoal. Mas eu fui escrevendo, até me emociono, fui contando um pouco a minha história e eu consegui. E hoje estou muito orgulhosa desse capítulo e da minha escrita. Eu que sou uma escritora de primeira viagem. A principal missão de escrever esse capítulo é deixar uma mensagem para todos que acreditem no seu poder pessoal, assim como eu, em toda a minha carreira e nessa experiência de escrever o capítulo de um livro. A minha próxima jornada, o meu sonho é ser autora de um livro só meu. Gratidão a todos. Durante todo o processo, eu comecei a me emocionar muito. Eu que não acreditava no meu poder pessoal, na minha escrita, e eu fui lembrando de toda a minha jornada, de toda a minha carreira. E aí, no fim, dariam muito mais linhas do que eu escrevi. Então, eu estou muito orgulhosa do trabalho que eu realizei e pretendo melhorar ainda mais. E o meu capítulo fala sobre descoberta de novos talentos, né? Descobrindo novos talentos. E assim, né, nós tivemos várias oficinas de escrita e quando o Renato me fez o convite, né? E é engraçado que o meu capítulo fala sobre talentos e eu achava que, será que eu realmente tenho talento, né? Então, com as oficinas e tudo mais, eu já tinha projetos de escrita antes, né? Mas que estavam todos guardadinhos ali, esperando o momento, né, de acontecer.
E aí, com as oficinas e com todo o trabalho, né? Então, aí a gente realizou agora esse projeto e eu estou muito realizada porque era um sonho que eu tinha. Nossa, hoje pra gente aqui está sendo muito, muito importante, é um dia muito feliz de estar aqui realizando um sonho. O capítulo que eu escrevi fala um pouco sobre como viver o presente para construir o futuro. E a construção desse capítulo foi muito interessante, porque há muito tempo eu já tinha vontade, tinha essa ânsia de escrever, e aí veio de encontro esse capítulo. Então, essa jornada me fez refletir e lembrar de vários momentos da minha vida. Então, foi uma experiência muito boa. Então, teve um antes e depois. Eu acho que foi um divisor de águas esse exercício de escrever o livro, né? Escrever esse capítulo, na verdade. E foi uma experiência maravilhosa e que eu tenho vontade de repetir. E eu espero que vocês gostem. O meu capítulo, ele é leve. Eu conto um pouquinho de a Tatiane como aluna e Tatiane como professora e algumas experiências. Como que foi a minha jornada? Eu sempre gostei de escrever, porém nunca tive a oportunidade de ter algo, né, publicado no meu nome. Então esse convite, essa oportunidade chegou no momento que, ao meu ver, foi um momento especial. Tem sido um ano turbulento, corrido, mas com o processo da escrita, eu tive aí uma válvula de escape. E isso me ajudou bastante em alguns episódios aí, alguns episódios pessoais. O meu capítulo em si, né, Tive Medo do Fracasso, ele entra aí num contexto no seguinte quesito. Acho que todo mundo teve medo de fracassar em algum momento da sua vida, seja no profissional, seja no pessoal também. Eu trouxe no meu livro coisas nas quais eu trabalho, né, a minha área de atuação, para vencer esse medo de fracassar. Então, quem for ler, né, vai ver essas áreas que eu já trabalhei e trabalho atualmente, e eu usei dessas áreas para poder aí, né, fazer uma receitinha, né, um passo a passo de como está vencendo esse medo do fracasso, medo de errar. E como que foi esse processo, né? Como que eu tô hoje? Eu sinto como um sonho realizado. Eu sempre quis publicar alguma coisa, mas como eu disse anteriormente, nunca tive a oportunidade. Então, tem sido uma experiência aí bastante gratificante. Bom, ser convidada para escrever um capítulo de um livro foi um convite mais inusitado que eu tinha recebido, porque eu já fiz de tudo um pouco nessa área, né? E foi desafiador porque exigiria pôr no papel um registro de anos. E eu pensei, vai levar tempo. Mas eu sentei na frente da minha tela e tudo veio como se fosse um roteiro pronto. A sensação foi de que a história, eu estava apropriada dela e tinha um contexto muito rico. E evidentemente que essa experiência me trouxe a oportunidade de conviver com pares, pessoas que eu estou na educação no meu dia a dia e que me deram a honra de ser coautora com eles de um livro tão maravilhoso. Eu, na minha jornada como educadora, como professora de idiomas, eu sempre colecionei imagens de professores que constituíram quem eu sou. E é muito importante entender hoje que cada educador não precisa ser um professor necessariamente, qualquer pessoa da sociedade civil que possa impactar e formar pessoas devem exercer uma profissão da maior nobreza, que é formação de pessoas, né? Eu entendo perfeitamente que cada pessoa pode deixar uma marca em alguém. Por isso o título do meu capítulo Ser Marca que Marca, porque todos nós temos uma identidade a deixar. E como educadora, talvez essa seja a marca que eu começo a trilhar. A jornada está só começando, muito por explorar ainda. A experiência em fazer parte deste projeto, ela foi bastante gratificante e ela me trouxe um pouco de coragem. Na verdade, sempre gostei de escrever
Eu já tenho alguns escritos que eu guardo na gaveta, anteriormente trancava 7 chaves, e a experiência da escrita para este projeto me encoraja um pouco a tirar aqueles projetos antigos da gaveta, retomar esses escritos e quem sabe não publicar aí 2, 3, 4 livros, agora não tem mais limite. Então eu acho que antes já existia uma escritora, mas uma escritora um pouco encabulada, um pouco tímida, e agora talvez tenha florescido aí, né, essa coragem para seguir adiante em outros títulos. O capítulo que eu escrevi chama-se Educar é Dar Exemplos, e eu trago aí uma narrativa de toda a minha história, porque as competências do professor, os saberes do professor, ele não é adquirido ali na graduação ou na sala de aula, né? Esses saberes, eles são constituídos desde quando nós somos educandos. Então, eu vou narrando toda essa trajetória, trazendo aí um pouquinho desses exemplos que eu tive quanto aluna, quanto formanda, quanto colega de trabalho, e são experiências e exemplos que continuam para todo sempre aí na nossa vida. Então, espero que o leitor, seja ele da área da educação ou não, viaje nessa perspectiva e nesse poder transformador e transmutador que a educação e o professor em sala de aula, né, é um agente transformador da sociedade ali no seu papel, no chão ali da sala. Eu inicio contando a minha história dentro da educação e fazendo um paralelo com as dificuldades que o professor encontra no seu dia a dia, mas sempre pensando do lado positivo de ser professor, as vantagens de ser um professor, as alegrias de ser um professor, né, no todo. Né? Lógico que a gente encontra muitos desafios, muitas vezes frustrações, mas a gente sempre encontra motivos para estar alegre com isso. Então, a minha função nesse capítulo foi mostrar isso, né? Ter esse paralelo entre as dificuldades e as alegrias de ser um professor. Tive dificuldade no começo, né, para poder iniciar essa jornada como escritor, mas com a ajuda de todos, com as formações que foram feitas, eu consegui desenvolver um pouquinho essa relação com a escrita. E estou muito feliz que eu quero continuar a fazer isso. Eu acho que me encontrei com esse lado de escritor. Então, muito feliz e agradeço a todos por essa oportunidade que me deram. Eu fui convidada para participar desse projeto lindo, para além da sala de aula. A princípio, desafiador. Fiquei pensando se eu faço, não faço, até que eu decidi fazer. Entrei de coração, me entreguei e foi muito rico, porque conta um pouquinho como bate o coração de um professor, que é o nome do meu capítulo. Cheio de emoção, angústias, nervosismos, mas muitas alegrias pelas conquistas que os alunos alcançam. Está sendo muito motivador, porque ao longo desse processo, depois do livro pronto, eu me envolvendo na divulgação, contar sobre o projeto, muita gente interessada, muita gente aderindo e comprando a ideia. Um livro escrito com coração, por professores, para o mundo. Então é um projeto lindo e eu fico muito grata por isso. A experiência foi super prazerosa. Não me imaginava escrevendo um livro, até porque eu trabalhei 25 anos na área administrativa financeira, trabalhando com contabilidade. A partir do ano passado, 2022, que eu realmente fiz a minha mudança de carreira, né? Então foi um trabalho de conhecimento, de tentar mudando as coisas, de ressignificar várias coisas. E esse escrever o livro foi mais um desafio que eu coloquei como meta para mim. E para mim é muito gratificante saber que eu realmente atingi o meu objetivo, que era me superar. Eu acredito que todos os coautores, eles trouxeram a sua essência, né? Um pouquinho de cada um deles. E isso faz com que a gente enriqueça pessoal e profissionalmente, né? Porque a gente imagina que as jornadas são fáceis. E isso não é verdade, né? As jornadas, elas
vão se mudando os rumos, mudando os sentidos, e a gente tem que absorver e seguir o caminho adiante. Meu capítulo é um olhar humanitário, faz toda a diferença. Eu trago lá exatamente que a gente fazendo tudo com amor, com propósito, com significado, um olhar humano mesmo para aquilo que a gente está fazendo, ele traz um resultado muito melhor do que simplesmente a gente fazer mecânica, né? A gente tem que ter esse olhar mais atencioso, né? Tanto com o outro e principalmente com a gente mesmo, né? A gente se cobra muito e às vezes a nossa cobrança ela acaba deixando com que a gente tenha objetivos que a gente não corre atrás por medo, né? Então eu brinco, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Respira e vai. Olá, prazer, meu nome é Eugênia Pavani. Olá, tudo bem? Eu sou Renato Paulo Schmidt. Bom, eu estou na educação há 24 anos, né? E a proposta desse livro, Para Além da Sala de Aula, é justamente você levar os profissionais da educação, especificamente os professores, para um mundo além da sala de aula. Que eles possam buscar o seu sonho de vida, o seu propósito, buscar algo mais, empreender, aí vai depender de cada um. Mas entender que tem um universo muito rico também fora da escola, que ele pode usar, inclusive, para fortalecer a vida dele dentro da escola. Foi um processo extremamente gratificante, né? A gente entrou de um jeito engatinhando, né? Vamos dizer assim, e hoje a gente sai praticamente andando, né? Eu acredito que quando a gente se permite a saber ouvir de fato, né? Livres de julgamento, sem filtro, nós também, como pessoas, aprendemos muito, né? Então, para mim, eu vejo que eu mais aprendi do que eu ensinei, né? Então, às vezes a gente acha que está ensinando um monte, mas está aprendendo muito mais do que ensinando. E eu acredito que esse antes e depois tem muito a ver com transformação mesmo, né? Assim como eles se transformaram, hoje, tanto eu quanto o Renato, a gente tem uma bagagem muito mais rica, né? Com mais sabedoria, com mais conhecimento, para que a gente consiga avançar nesse projeto e levar muito mais coisa, com certeza. Quando a gente começou essa jornada do livro, né, então, até a gente como empresa, como organizadores, e eles, cada coautor que foram convidados, né, estava de uma maneira. Como eles estão saindo hoje, né, dessa porta para fora, aqui para casa, e toda essa jornada, a gente acredita e a gente presenciou o tempo de cada um, né, a experiência de cada um, que foi colocada, inclusive a nossa. A gente sai daqui, né, Eugênia, com muito aprendizado para os próximos, inclusive. E a gente procurou buscar o 100%. Alguns deles saíram com 100%, alguns não. Mas eu acredito que a gente saiu com muito mais de 100% pelo aprendizado, pelo que a gente vai poder proporcionar nos próximos livros, nas próximas edições, como organizadores, como pessoa e como empresa também. Nós já tivemos a experiência de publicar um livro, tanto eu com o Renato juntos. Eu já tive também a frente de coordenação de professores. Então, eu acredito que hoje, né, o Para Além da Sala de Aula, ela é a união, né, de um pouco de cada experiência que eu tive ao longo dos meus 13 anos na área educacional. E a união também da experiência que eu tive, né, do ano passado, de já ter lançado um livro com o Renato. Então, eu acredito que a gente pegando um pouco de uma experiência, um pouco de outra, a gente acabou que juntando tudo aí, vendo que realmente poderia dar certo e graças a Deus deu, né? Com certeza. Bom, o meu capítulo, o ego é literalmente um pensamento assustador. E hoje eu vejo, né, com essa jornada de organização do livro, da experiência e da vivência de cada coautor, que o ego realmente, né, ele nos limita muitas vezes, ele nos impossibilita da gente curtir, aproveitar o processo, porque toda jornada ela tem as pedras, elas têm as dificuldades, né? Eu desconheço uma jornada que não tenha, que elas não apareçam, elas acontecem para o nosso crescimento. E eu falo um pouquinho também no capítulo de você chamar a sua verdade, né? Você se conhecer e de você entender que o ego ele tem que ser o seu amigo, que você tem que saber viver com ele, porque se você for querer lutar contra ele, e se você for alimentar esse ego, então você deixa de aproveitar
muitas coisas na vida, as coisas boas, e você foca só no que não foi tão bom assim. E você também acaba se achando melhor que as outras pessoas, você não tem empatia com os demais. Então, o meu capítulo ele fala um pouquinho disso, fala da questão da luz e da sombra, do processo que a gente tem, né, que vivenciar, que é a noite escura da alma. Eu pego um pouquinho a citação do São João da Cruz, né? E essa abordagem, até onde você chega com a noite escura da alma e com a depressão também, que você flertar com ela. Então, meu capítulo ele fala um pouquinho de tudo isso. E passa uma atividade no final para você conseguir lidar com essa situação da melhor maneira possível. Bom, eu trabalhei mais a questão do foco do empreendimento, né? Que empreender é possível, até porque realmente eu fiz uma transição de carreira, então eu trago muito essa bagagem, né? Que em alguns momentos, não que você tenha que desistir, mas você tenha que dar uma pausa. Em outros momentos, você tem que fazer uma releitura daquilo que está acontecendo com você, né? Então, assim, é um capítulo bem leve no sentido de não é fácil, porém é possível, né? Tanto é que empreender é possível. Então, eu trabalho muito essa questão da resiliência, do olhar para o positivo, né? O olhar para aquilo que te agrega valor. E como o Renato disse, né? Muitas coisas acabam acontecendo de forma negativa. E ok, a vida é assim, né? Só que o que difere é você saber lidar com o que acontece, né? Então, de repente, a gente estava até conversando aqui, nós temos uma parede 100% branca e uma pontinha preta lá, né? Você prefere olhar para a parede branca ou para o pontinho preto, né? Então, até mesmo para empreender, é importante que você tenha esse olhar positivo. Gente, foi uma obra escrita com o coração, tá? Então, é assim, é os olhos da alma e a voz do coração. Então, a mensagem que eu quero deixar é que você leia também desta forma, com os olhos da alma e com a voz do coração. E permita-se, inclusive, ver as cores, sentir os cheiros, né? E ver tudo que realmente tem dentro desse livro de grandeza. O próprio livro ele fala de histórias que inspiram novas histórias. Então, a mensagem que eu quero passar é justamente essa, que o leitor ele vai se deparar com algum texto ali que vai tocar e que a partir dali dê um start para ele conseguir fazer que a história dele inspire outras histórias, outras pessoas. É uma verdadeira corrente do bem, é isso que a gente quer passar com a mensagem desse livro. A gente agradece.